irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aprove a Deus que você esteja bem, desfrutando de muita saúde, muita paz, muita alegria. Que o Santo Espírito de Deus, Ele te visite neste momento e trazendo a realização daquele sonho, daquele projeto que você tem orado tanto, que o Senhor te faça prosperar, amém? Sou sua irmã em Cristo, Alda Calado, e hoje estamos aqui com um projeto Atravessando Fronteiras com Jesus, levando esta palavra poderosa a povos, tribos e nações. E te convido para estar ouvindo esta palavra, pois o Senhor falará ao teu coração de uma maneira onde você será ricamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Por quê? Você pode perguntar por quê? Porque a palavra do Senhor, esta palavra aqui, é a palavra do Deus vivo, que nos dá vida, que nos dá força. E hoje o Espírito Santo ele tem revelado algo muito forte para os nossos corações e eu quero compartilhar com muita alegria com você. Então, vamos ler aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E eu gostaria de dar um tema a esta mensagem. E o tema que foi ministrado ao meu coração pelo Espírito Santo foi equilíbrio em tempo de caos. Equilíbrio em tempo de caos, em tempo de situações difíceis, equilíbrio em tempo de lutas, de dificuldade. É esta palavra que eu quero trazer para o teu coração, quando estamos vivendo em um tempo de muita mesmo comoção, de muita angústia, muita tristeza. Estamos enfrentando uma pandemia, onde as pessoas estão desequilibradas, estão sofrendo. A causa, pela qual está levando as pessoas a ficarem nervosas, frustradas, ansiosas, desequilibradas, é justamente por conta de um futuro incerto, de um futuro que ninguém sabe como é que vai terminar essa situação. Mas a palavra do Senhor está aqui para nos trazer refrigério, para nos trazer paz, para nos trazer equilíbrio em meio ao caos. A palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, quando aqui revela algo que ele passou, que ele vivenciou naqueles dias, mas ele venceu, ele foi forte e o Senhor o abençoou, Deus deu a vitória ao profeta Ezequiel. E eu quero profetizar para a tua vida, mediante a situação que estamos vivendo nessa crise, Deus também vai te dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Não sei como virá a vitória, mas que vai vir, vai. Mas antes que a vitória chegue, é preciso termos equilíbrio. E aqui o texto no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que fica no Antigo Testamento, fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O verso 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O verso 3 vai dizer: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai ver aqui uma revelação muito profunda dada por Deus ao profeta Ezequiel. Quem era o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele não estava em um tempo favorável. Ele estava em um tempo muito difícil, ele e toda a nação de Israel. Ele estava no cativeiro babilônico. E se você ler o capítulo 1, você vai ver que muitas revelações Deus deu a ele junto ao rio Quebar, em Babilônia. Ele estava justamente ali, cativo, em uma nação onde ele estava vivendo como escravo. Mas Deus o chamou para ser profeta em meio àquela situação. Ezequiel, ele era de linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote, então tinha tudo para ser um sacerdote, porque veio de uma linhagem sacerdotal. Mas como ele exercer o seu ministério em terras estranhas, como ele exerceu o seu sacerdócio em terras onde estavam os cananeus, ali
onde havia uma grande idolatria, ele não estava na sua pátria, tanto é que alguns livros vai dizer que eles penduraram as suas harpas no salgueiro, e a história que todos já conhecem foi uma história onde o Senhor permitiu para que toda a nação entendesse que só existe um Deus nos céus, o Todo-Poderoso. Não é que Deus quisesse os maltratar, mas é porque Deus queria que eles entendessem a razão pela qual eles estavam ali. Então a gente vai ver na história de Ezequiel que Deus o chamou. Agora, de vez que ele não pôde, a gente vai ver na história que o sacerdote, né? O seu sacerdote, ali no capítulo 2, vamos ver Deus o convocando para ser profeta em meio a uma nação ímpia. E aqui a gente vai ver muitas revelações da parte de Deus para o profeta. E entre as revelações de Deus dada ao profeta, como iria acontecer, o que estava acontecendo e o que ia acontecer com a nação de Israel, a gente vai ver nas revelações que o Senhor deu para ele. E eu quero, antes de trazer a palavra dentro dessa história, dizer o que está acontecendo hoje, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estamos vivendo em um tempo que o mundo, os governos não sabem o que vai acontecer, mas nós sabemos que tudo isto é prenúncio da volta de Jesus. Não se deixe enganar. Os homens não têm solução. Os homens não têm resposta para o problema. Ele resolve algo aqui, ali se arrebenta outra situação pior, e aí eles vão tentando resolver, mas eles não conseguem. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus que fez os céus e a terra, Ele pode resolver. Quando em sua palavra diz que todos que se humilham diante dele, reconhecem ele como Senhor, ele é Deus de livramento, é Deus de provisão. Mas é necessário que tudo isto aconteça porque Jesus está voltando. É prenúncio da volta do Senhor Jesus, quando ele diz que tudo isto ia acontecer, peste, fome, guerra, morte, tudo isto ia acontecer antes da sua vinda. Porque o sistema desse mundo, que está sendo regido por Satanás, ele está trabalhando fortemente para que as pessoas sejam enganadas, que as pessoas e percam a sua salvação eterna com Deus. Mas trago a você esta palavra que eu estou muito animada, muito impulsionada aqui pelo Espírito Santo, e eu quero já trazer a você a revelação desta palavra. Quando Deus revela aqui ao profeta, ou melhor, Deus toma o profeta e revela algo para ele profundo, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Sabe o que é que eu vejo aqui? A mão poderosa do Deus Todo-Poderoso sobre um homem simples, mas um homem ousado por Deus, um homem que se colocou na dispensação do Senhor, um homem que não pôde exercer o seu sacerdócio, mas estava ali ligado ao trono da graça. A sua fé vive e eficaz nesse Deus maravilhoso. E aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor o tomou e o revelou e levou para onde? Para o meio de um vale. E essa expressão meio de um vale, ele foi colocado no meio do vale, a gente vê como equilíbrio. Ele não estava em um vale onde tinha flores, tinha um belo jardim, ele estava no meio de um vale onde havia ossos secos. E ele ainda acrescenta sequíssimo. Mas eu quero lhe dizer que em meio ao vale, Deus estava com ele. Mesmo ele contemplando toda aquela situação, Deus estava com ele no vale. Aleluia. E eu quero lhe dizer nesse momento que Deus também está com você neste vale. Eu não sei para onde Deus te levou, qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o que os teus olhos estão contemplando, mas eu quero lhe dizer, Deus está aí com você no vale. Seja o vale físico ou um vale em guerra, batalhas espirituais. Deus está com você, como estava ali com o profeta. Mas Deus não levou o profeta simplesmente por levar. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma razão pela qual levou ele para o vale. E lá naquele vale, Deus disse tudo o que ia acontecer com a nação de Israel. Aleluia. E eu creio que nesses dias que estamos vivendo, Deus também está tratando com a nação, Deus também está tratando cada um individualmente. Portanto, eu lhe digo, não tenha medo. Convide Jesus, convide o Espírito Santo para lhe dar segurança, lhe dar calma, lhe dar paz. Oh, glória!
O Senhor está no controle da situação. Deus levou o profeta para o meio do vale, mostra o vale sequíssimo, mas ele deu uma ordem para o profeta. E qual foi a ordem? Profetiza sobre o vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer aqui a palavra do Senhor, que conforme Deus ordenou o profeta, ele abre a boca e começa agora a profetizar. Vale de ossos secos, ouve a voz do Senhor, oh glória! Ei, quantos vales está aí? Muitos, inúmeros vales, o vale da morte, o vale da enfermidade, tantos vales podemos enumerar aqui que estamos vivenciando nesses dias. Ei, mas a ordem de Deus para você é esta: profetiza sobre o vale de ossos secos, porque Ele é o dono da vida, o Deus Todo-Poderoso é o dono da vida e Ele pode tirar desta situação ainda hoje. Ele pode mudar o quadro da tua história ainda hoje. Ora, cama, suriminé, remontriafai. Este é o Deus que nós servimos. Profetiza para o vale que você está. E o que eu vou profetizar? Profetiza a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, recebe força. Tu vai vencer, tu vai conseguir chegar do outro lado, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. Amém? E a história segue. No capítulo 37, você vai ver inúmeras mensagens, ou seja, palavra que vai te trazer visão daquilo que Deus tem para a tua vida, visão daquilo que Deus tem para a nossa nação. Portanto, eu lhe digo, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a sua alegria de viver, pois o Senhor, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, seja para a vida ou seja para a morte. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Equilíbrio em meio à tempestade, equilíbrio em meio ao caos, equilíbrio em meio às dificuldades da vida. Recebe força em nome do Senhor Jesus. Segue em frente, porque a vitória é nossa. Debaixo do sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário para nos garantir a vitória. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aleluia! Deus é muito bom. E